Minha família é tradicionalmente militar, desde meu tataravô, meu avô, até meu pai e agora eu. Eu não cheguei a conhecer o meu avô, pois infelizmente ele chegou a falecer em combate. Apenas sei que antes dele falecer, ele foi condecorado e ganhou até uma medalha. E meu pai contava histórias de sua glória. Eu virei militar em 2001 e não demorou muito, fui enviado para a guerra do Iraque. Após uma missão antibombas, eu voltei aos Estados Unidos para descansar por um mês. E no meu último dia, resolvi ir a um bar local à noite. Depois de uma hora de solidão, um senhor entra no bar, vem até o balcão, sentando ao meu lado e pede um uísque. Ele vira para mim e pergunta se sou militar. Eu me pergunto como ele acertou e acredito que foi um chute. Ele parece uma pessoa legal, então eu respondo que sim. E o questiono como ele descobriu. O senhor me diz que descobriu pelo meu porte e me diz que foi um militar também. E começa a contar suas histórias. Nós ficamos horas conversando, entrando madrugada adentro, quando ele me fala: "Essa é a minha maior honra. Carrego ela para todos os cantos. Ela que me dá sorte. Quero que fique com ela. É um presente. Eu já estou velho e não preciso mais." Me entregando uma medalha de honra ao mérito. Eu fico deslumbrado olhando para a medalha e quando eu a viro, vejo que seu sobrenome era o mesmo que o meu. E ao ler o seu nome, era meu avô, que veio a falecer em combate. Ao levantar a cabeça, o senhor já estava saindo do bar e eu corro atrás dele para fora e ele simplesmente desapareceu. O mais engraçado é que eu nunca mais larguei aquela medalha, guardando no bolso da farda. E um dia, ao cair em uma emboscada, eu levei um tiro, caindo no chão com a pressão. Fiquei desesperado com o susto e com muita dor. Mas a bala não pegou em mim. A bala pegou na medalha. Ela salvou a minha vida. Sou um advogado de casos criminais. Já trabalhei com muita gente da pesada, do crime, e já fui muito ameaçado. Devido à profissão, eu acabo me escondendo. Ninguém sabe onde eu moro, ou quem são meus parentes. Tudo é omitido. Um belo dia, eu voltei para casa após um dia cansativo de trabalho. Eu havia ganhado o caso contra um grande criminoso, e que veio me ameaçar como todos os outros. Eu cheguei em minha casa muito cansado, e após uma ducha, acabei capotando na cama, em questão de minutos. Na madrugada, no escuro, acordo com barulhos de sirene do lado de fora. Em seguida, falas no megafone, avisando para sair da casa com as mãos para cima. Eu não entendia nada daquilo. Me pegou tudo de surpresa. Eu estava dormindo e não sabia o motivo da polícia em minha casa. Quando eu resolvo descer, a porta da minha casa estava aberta e o homem do lado de fora de joelhos, com um bastão ao seu lado, e a polícia o algemava. Ao conversar com a polícia, aquele homem não veio me assaltar, e sim me matar. Mas o que me deixou mais impressionado sobre tudo isso foi que a polícia me informou que foi minha esposa que ligou para eles, bem a tempo de me salvar, antes de acontecer o pior. Naquela noite, eu agradeci muito em orações, pois ela havia falecido há 3 anos, vítima de assassinato. Quando eu era adolescente, eu tinha um grupo de amigos que adorávamos sair por aí, curtindo uma música boa e bebendo bebida barata. Muitas vezes não tínhamos dinheiro de condução para voltar para casa, sem contar que nosso rolê sempre acabava de madrugada, o que era pior ainda, por não ter mais ônibus rodando nesse horário. Meu amigo Thomas comentou sobre um bar novo na cidade, que ia rolar um aniversário de uma amiga nossa da escola. E nós tínhamos sido os convidados. O que foi estranho, pois muita gente da escola realmente foi nesse bar, menos a aniversariante. O bar ficava em um bairro estranho perto do centro, mas que nunca frequentamos, pois era do outro lado da cidade. Acabamos ficando tempo demais e, como de costume, apenas levamos o dinheiro para beber e comer. E agora voltaremos para casa a pé, pois ninguém queria ligar para seus pais. E estávamos muito longe. O bar dava de cara para uma avenida larga, com uma divisória de concreto no meio, e um pouco movimentada de carros pelo horário, mas não havia ninguém na rua. Descemos a avenida, cantando e conversando alto, quando de repente, uma senhora surge na nossa direção, passando no meio de nós.
Ela pega em meu braço rapidamente, me segurando firme, e me fala no ouvido: "Atravessem a rua, estão assaltando à frente." Em seguida, ela me solta e sai caminhando. Eu achei estranho, pois além dos poucos carros que passavam na avenida, e muito rápidos, não havia ninguém, nenhum pedestre. Não tínhamos visto ela antes. Mas eu não quis duvidar, e gritei aos meus amigos para que atravessassem a avenida. Pulamos a mureta e chegamos ao outro lado. E ao olhar para trás, estávamos sozinhos. A senhora tinha sumido. Quando atravessamos, mais abaixo do outro lado da avenida, haviam 4 homens de moto, parados na calçada, no escuro, nos observando. Um deles levantou a mão, apontando uma arma, mas estávamos longe demais, e do outro lado da barreira para nos alcançar. Mesmo assim, corremos e chamamos a polícia. Sou bombeiro, e minha cidade é bem pacata. Os incêndios aqui são raros, mas quando acontece, o estrago costuma ser grande. Temos um bairro pobre em nossa cidade, onde os incêndios são mais recorrentes. O último chamado que atendi foi neste bairro. Uma casa velha, de madeira, de 2 andares. Quando chegamos, a casa estava em chamas. Uma mulher na rua gritava, avisando que sua amiga estava dentro da casa. Eu não pensei 2 vezes e entrei com tudo vasculhando o lugar. A mulher estava deitada na sala, apagada. Eu a pego no colo e levo para fora, onde meus companheiros começam a socorrê-la. E perguntei às pessoas ao redor se sabiam se tinham mais alguém dentro da casa. Ninguém soube responder. Quando avisto na janela uma senhora em pé, olhando diretamente para mim, no meio do fogo, no 2º andar. Eu entro novamente na casa em chamas, com gritos ao fundo, informando que não tinha mais ninguém. Ao subir no 2º andar, o fogo já dominava tudo, mas atrás de uma mesa eu avisto 2 pés. Alguém estava ali caído no chão. Pego minha machadinha e quebro as madeiras em chamas, acessando o quarto, chegando até a pessoa, que era uma garotinha na casa dos 10 anos. Fraca, mas ainda acordada. Eu a pego no colo e retiramos ela da casa pela janela, pela escada do carro de bombeiros, pois era impossível voltar por onde eu vim. A menina era filha da mulher que resgatei. Naquele dia ela estava doente e todos achavam que ela estava na escola, mas, na verdade, dormia em seu quarto. Sua mãe estava inconsciente para nos avisar. O que a salvou aquele dia foi aquela senhora que nunca foi encontrada no lugar. Nem ela e nem seus restos mortais. A dona da casa disse que moravam apenas ela e a filha na casa, que a casa foi comprada de uma família após o falecimento da antiga dona. Quando eu era criança, fui a uma excursão da escola ao Pico do Jaraguá. Uma parte da excursão era justamente subir ao pico com uma mini escalada. E eu topei de ir junto com os outros alunos. No caminho, eu acabei me perdendo dos outros mata dentro. Não sabia onde eu estava. Era tudo igual. Na época não existia celular para chamar ninguém. O pessoal da escola, ao perceber meu sumiço, me procurou por todos os lugares, e sem sucesso. Já havia passado horas, e o dia começava a escurecer. Eu sentia muito medo, e a mata ficava cada vez mais escura. Eu chorava, gritava, e ninguém me achava. Até que de longe eu avistei uma senhora, que parecia brilhar na escuridão. Era minha avó, que eu havia perdido há alguns meses. Ela me chamava doce como sempre, me pedindo para segui-la, e foi o que eu fiz. Eu a segui mata dentro de longe, sem conseguir alcançá-la. Até que eu saí na base do pico, onde estávamos antes de começar a subir. Os professores me viram e correram em minha direção, me abraçando e perguntando onde eu estava. E minha avó sumiu na multidão. Estava em viagem com alguns amigos na Argentina e visitamos algumas fazendas locais, quando percebemos que íamos perder o nosso ônibus de turismo e decidimos correr. Mais à frente, uma garota com sacolas de compras tropeça e cai, deixando cair tudo no chão. Eu paro para ajudá-la e meus amigos me falam para correr porque íamos nos atrasar. Mas eu não penso nisso, eu queria ajudá-la.
A garota tinha problemas visuais e, sem dúvidas, sentiria dificuldades para pegar tudo do chão. Eles me deixaram para trás, e eu a ajudo pegando suas compras e acompanhando até a sua casa. Ela simplesmente me agradece e entra. Eu percebo que meu celular acabou a bateria e não conseguiria ligar para ninguém, nem para os meus amigos ou para a empresa do ônibus. E então, decido bater na porta da casa dela para perguntar se poderia usar o seu telefone. Um casal de idade abre a porta e eu falo que trouxe provavelmente a filha deles até ali e se poderia fazer uma ligação. Assustados, o senhor me informa que sua filha cega havia falecido há anos, mas me convidou para tomar uma água e fazer a minha ligação. E ao ligar para a companhia de turismo, o ônibus já tinha partido. E infelizmente, tombado em uma ribanceira de lado, todos os passageiros do lado direito vieram a falecer. E a minha poltrona era justamente do lado direito. Certa vez, levei meus filhos em um daqueles parques onde se pode fazer churrasco. O parque era grande, com bastante vegetação e churrasqueiras espalhadas. No canto, ao fundo, existia um gigantesco rio que passava pela beira do parque. A coisa mais linda que já vi, com águas cristalinas. No lugar, havia uma empresa de pedalinhos, bem velhos e feios, mas super movimentados. E eu nunca fui muito fã de água, pois eu não sabia nadar. Mas eu fiquei encantado com aquele rio e meus filhos cismaram em pedalar. Então, resolvemos pegar a fila. Após alguns minutos, o homem pegou em meu braço e começou a falar. Não vá, é perigoso. Você não sabe nadar. Eu não sabia como ele sabia disso, mas aquilo me assustou demais, e então desistimos. Resolvemos olhar a próxima família pedalar, e se nos agradasse, entraríamos na fila novamente. Haviam apenas 2 coletes para a próxima família, e o pai ficou sem o dele. É o mesmo que aconteceria conosco. Quando começaram a pedalar e foram bem ao fundo, eles bateram em um tronco submerso, afundando o pedalinho, e o desespero tomou conta do lugar. Tudo era tão precário que o bote salva-vidas não ligava, e foram exatos 3 minutos até que conseguissem ligar e chegar à família. Por sorte, o pai daquela família sabia nadar, e seus filhos estavam com os coletes. Agora, se fôssemos nós, provavelmente eu teria me afogado, pois iria sem o colete, e meus filhos ficariam desesperados. Eu não vi mais aquele senhor, e para todos que eu perguntava sobre ele, ninguém o reconhecia. Ninguém tinha visto.